Muito bem, então retomando aqui as nossas gravações, vamos dar sequência ao período regencial. Essa é a aula número 2. Eu dividi em duas aulas para não ficar muito cansativo, né? Então, olha só, nós falamos na aula passada que o período regencial foi o período intermediário entre o primeiro e o segundo reinado, entre a abdicação de Dom Pedro I e a posse de Dom Pedro II, certo? Foi um período extremamente conturbado. Essa coisa de você não ter tido uma autoridade centralizada, incontestável, como é a figura do imperador, faz com que o período seja um período um período muito conturbado, exatamente por conta disso. Não é só isso, né? Eu falei para você que essa coisa da disputa pelo poder político nas províncias, claro, nas esferas locais, claro, a miséria social, o abandono de determinadas regiões, o não reconhecimento dos governos regenciais ou das nomeações feitas pelos governos regenciais. Veja que lá no caso da Bahia, por exemplo, a nomeação para o presidente da província lá não foi aceita pela população urbana de Salvador, no movimento que nós já estudamos, chamado Sabinada. Pois bem, ficou para trás dois movimentos, na verdade três movimentos, dois separatistas e um não, para a gente concluir esse conteúdo aí, perfeito? Vamos a eles. Bom, o que nós já estudamos? Nós estudamos, então, os movimentos, né? Estudamos aí no Pará, conforme está vendo no mapa, a cabanagem, que foi a mais sangrenta guerra civil da história do Brasil, que foi a mais violenta guerra civil da história do Brasil, que teve na liderança dos irmãos Vinagre e do Eduardo Angelim, os seus representantes, e estudamos na Bahia a Sabinada, que foi o mais breve, o mais curto dos movimentos, limitado à cidade de Salvador, liderado pelo Dr. Francisco Sabino, certo? Bom, a partir de agora a gente estuda os outros movimentos. Chama atenção aqui para a balaiada. A balaiada, ela tem componentes muito parecidos com a cabanagem. Também é um movimento de caráter popular, assim como a cabanagem no Pará, durou de 1838 a 41. É um movimento que reúne todos aqueles ingredientes que nós falamos na introdução. Tá? A miséria social da região. Perceba que esses estados até hoje, o Pará, o Maranhão, ainda têm indicadores sociais muito ruins, né? Então isso é uma herança, digamos que uma reprodução dessa situação socioeconômica. Então a miséria social da região, né? A decadência econômica que gera essa miséria, a principal base econômica do Maranhão nesse momento era a produção algodoeira. Aliás, o nome balaiada tem a ver com isso, né, com o balaio, que é o instrumento de colheita, aquele cestozinho artesanal que é usado como colheita para o algodão, tá? Que empregava muita mão de obra desqualificada, porque é só tirar o algodão da planta, não é uma coisa que requer qualificação, mas que com a decadência da atividade algodoeira, isso provoca um impacto socioeconômico muito grande na região. Tá? O algodão da região entra em decadência exatamente por conta da concorrência norte-americana. Tá? Na verdade, na concorrência sul dos Estados Unidos. Né? Então, a Inglaterra, que era o nosso grande comprador, tem outros mercados e dentre eles o sul dos Estados Unidos que está produzindo algodão aí. Então isso promove, né, uma decadência econômica da região do Maranhão e o impacto social é a miséria social da população. Uma população que sofre com a miséria, mas que também sofre com a violência imposta pelos coronéis, imposta pelas forças policiais, né, a esses grupos mais vulneráveis do Maranhão, certo? Diante desse cenário de abandono, de miséria, de violência, de disputas políticas locais, é que nós tivemos, então, o movimento da balaiada. Esse movimento foi liderado por Raimundo Gomes, que era apelidado de o Cara Preta, ou só Cara Preta, o que revela o caráter popular, mestiço, indígena, negro, que você tem nesse movimento. Manuel Balaio
né? E é aquela questão que eu te falei da balaiada, fabricante de cestos e balaios, e Cosme Bento, que é um líder de negros foragidos. Aliás, o Cosme Bento chegou a organizar um dos maiores quilombos, né? Não só desse período, mas de todo o período, de toda a história do Brasil. Estima-se que pelo menos 3 mil negros foragidos fugiram ali para os quilombos, para o quilombo organizado pelo Cosme Bento, né? A situação miserável da população provocou uma rebelião contra os coronéis locais e esses rebeldes separatistas ocuparam a cidade de Caxias, que é a segunda mais importante cidade do Maranhão. Diferente do Pará, esse movimento não tomou a capital, não conseguiu tomar a capital. Entenda que lá no Pará, com a cabanagem, os rebeldes tomaram Belém e criaram um governo provisório ali na República do Grão-Pará. Aqui não, aqui eles tomaram Caxias, a segunda mais importante cidade do Maranhão, só perde para São Luís. E ali eles procuraram implantar um governo próprio, né? Um governo liderado exatamente pelo Raimundo Gomes, pelos rebelados, tá? Esse separatismo do Maranhão também é um separatismo que a gente identifica como provisório, assim como no Pará, né? Um separatismo em relação ao governo regencial. Mas é um movimento que verá, posteriormente, legitimidade em Dom Pedro II. Tá? Por isso o movimento vai até 1841 e estanca por ali. Claro, o governo regencial, né, na época era do conservador Araújo Lima, vai massacrar o movimento e vai dar a Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, a incumbência de massacrar o movimento. Então o Duque de Caxias, que será Duque depois, agora ele recebe o título de Barão, que vai ser o grande nome por trás da repressão, que resultará em torno aí esses números são variados, né, de 8 mil pessoas morreram, são números aí de algumas fontes, morreram nesse movimento da balaiada. Tá? Então, um movimento marcado pela miséria social, marcado pelo abandono, marcado pela decadência da economia algodoeira, marcado pela violência policial e governamental, além dos coronéis, e que resulta num separatismo que tomou a segunda mais importante cidade do Maranhão, e que dará a quem reprimir esse movimento o título de Barão de Caxias, é o mesmo que depois será condecorado com o título de Duque de Caxias. Perfeito? Então tá aí a balaiada. Veja quanta similaridade em relação à cabanagem. Tem uma coisa na balaiada que difere da cabanagem, é que esse movimento acabou resultando na organização de bandos e nas ações desses bandos, naquilo que nós chamamos, o fenômeno nós chamamos de banditismo social. Né? Você assaltar, por exemplo, silos, de você fazer ataques a depósitos, de você libertar presos, de fazer justiça com as próprias mãos, uma coisa meio parecida, eu diria até um embrião do que posteriormente nós estudaremos como cangaço. Então isso tem na balaiada, acontece esse tipo de movimento sim. Perfeito? Muito bem. Próximo movimento. A mais extensa guerra civil da história do Brasil. A mais sangrenta guerra civil foi a cabanagem. A mais extensa foi a farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos. A farroupilha foi um movimento separatista no Rio Grande do Sul. Na verdade, é um movimento que envolve o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Né? Leva esse nome porque, apesar de ser um movimento elitista, grande parte dos revoltosos não tinham uniformes militares, eles vestiam roupas de algodão que eram identificados pelas tropas do governo como verdadeiros farrapos, daí o termo farroupilha. Né? O movimento foi provocado por uma série de elementos. O descontentamento, por exemplo, sobre a importação do charque. Um dos produtos mais importantes no Rio Grande do Sul é o charque, que aqui no Centro-Oeste nós chamamos de carne de sol, no Nordeste chama-se de jabá, né? Enfim, então o charque, a carne seca, era um dos principais produtos da economia rio-grandense. Produto que atendia, por exemplo, os senhores fazendeiros, era usado para parte da alimentação dos escravos e tal. Então isso movimentava a economia local. Mas como o governo regencial
precisava arrecadar, o que o governo fez? O governo regencial dessa época, né? Que é o final do governo do padre Diogo Antônio de Feijó, na verdade é durante o governo de Diogo Antônio de Feijó, começa e vai terminar lá no segundo reinado. O que os governos regenciais fizeram? Impuseram cargas tributárias para aumentar a arrecadação de impostos. Gente, toda vez que o governo aplica imposto sobre um produto para aumentar a sua arrecadação, esse produto se torna mais caro. Se tornando mais caro, esse produto se torna o quê? Menos competitivo. É o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, o charque produzido no Rio Grande do Sul, ele começa a perder a competitividade devido ao seu alto custo em relação ao charque produzido ali na Bacia do Prata, o charque platino, seja do Uruguai, da Argentina ou do Paraguai. Até porque, para favorecer o mercado, o governo brasileiro, para suprir o mercado, o governo brasileiro favoreceu as importações, dando inclusive ao charque platino, o Uruguai especificamente, condições melhores do que ao charque gaúcho. É uma insanidade você pensar nisso, mas foi efetivamente o que aconteceu. Então esse é o estopim da Guerra dos Farrapos. Agora tem a luta de liberais e conservadores na região, tem o não reconhecimento desses estancieiros, desses fazendeiros gaúchos em relação ao governo regencial, tem o caráter republicano, até pela influência italiana na região. Um dos líderes desse movimento é o italiano Giuseppe Garibaldi, o mesmo vai lutar depois, posteriormente, pela unificação da Itália. Então tem a soma de todos esses fatores, que eu repito, né? A insatisfação com o governo regencial, o não reconhecimento do governo regencial, né? A insatisfação com o charque, né? Com a política do charque, de tornar o charque platino mais competitivo do que o charque gaúcho, a grande presença de italianos na região, e isso tudo resultará num separatismo. O separatismo do Rio Grande do Sul, diferente do que nós estudamos até agora, é um separatismo convicto. Ele é um separatismo consistente. Perceba, Dom Pedro II assumirá em 1840, e a Farroupilha é um movimento que vai 5 anos para dentro do segundo reinado, vai até 45. Então é um movimento, né, que vai permanecer no seu ideal separatista. A liderança desse movimento caberá a Bento Gonçalves, né, um dos fazendeiros aí da região, que vai ser o líder do movimento, Bento Gonçalves, que vai proclamar a República de Piratini, ou República Rio-Grandense, também pode ser. Então, o que você entende hoje como Rio Grande do Sul, por 10 anos aproximadamente, se tornou República Piratini, ou República Rio-Grandense. País à parte, é a noção de um outro país. Isso Rio Grande do Sul. E Santa Catarina, com apoio do italiano Giuseppe Garibaldi e do republicano Davi Canabarro, proclamam a República Juliana em 1839. Tá? Então, República do Piratini, Rio Grande do Sul, tá? E República Juliana, Santa Catarina. Beleza? Então esse é o movimento separatista mais sério que nós tivemos no Brasil, de maior duração, 10 anos, convicto, não se dobrou diante da chegada de Dom Pedro II ao trono, né? E vai terminar depois de 10 anos, e depois de muitas batalhas nessa guerra civil de 10 anos, a partir de uma conciliação, né? A partir de uma conciliação. O governo de Dom Pedro II vai oferecer, eu não coloquei aqui, vai oferecer um acordo em 1845 para os farroupilhas, e esse acordo, né, previa o quê? Reduzir as tarifas sobre o charque, previa dar aos comandantes farroupilhas cargos na Guarda Nacional, preservando inclusive as mesmas patentes que eles tinham enquanto revolucionários, previa suspensão de qualquer punição, portanto, a mais completa não punição, me falhei a memória aqui agora, que o governo vai dar, agora eu lembro da palavra, né? Então, esse movimento seria anistia, pronto. A mais completa anistia aos revoltosos. Tá? Então,
os líderes serão anistiados, o Shark vai ter uma redução nas tarifas, o que o torna mais competitivo, eles integrarão, as lideranças integrarão quadros da Guarda Nacional, e uma das exigências dos farroupilhas era que o governo alforriasse os lanceiros negros. Quem eram os lanceiros negros? Escravos que lutaram ao lado dos farroupilhas. Mas essa condição o governo não acatou. Tá? O governo não aceita porque 1845, né, o governo vem sendo pressionado por todos os lados para abolir a escravidão. Então, se ele dá alforria para esses negros farroupilhas, isso poderia ser um precedente muito perigoso, né? Então isso não é cumprido, para variar, né? A parte mais frágil não é acatada. Mas de mais a mais, todas as outras reivindicações serão atendidas lá no Pacto de Pedras Altas, né? No Acordo de Ponche Verde, quando o governo de Dom Pedro II e Bento Gonçalves e Davina Canabarro chegam a um acordo, claro? Mas esse foi o separatismo mais longo, mais contundente, de raízes mais profundas da história do Brasil. Perfeito? Até hoje, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, existem um pouco aí traços desse separatismo, né? De grupos que acham que a região seria muito melhor se não tivesse integrada ao restante do Brasil. Perfeito? Bom, esses são os 4 movimentos separatistas, tá? 2 da aula passada e 2 de agora. 2 da aula passada eu falei cabanagem e sabinada. 2 agora eu falei balaiada e farroupilha, certo? Para finalizar, um movimento que acontece nesse período, mas que não é separatista. Foi um movimento negro, um movimento de escravos, chamado de Revolta dos Malês. Esse movimento ocorre em Salvador também, na Bahia, em 1835. Parte desses escravos, inclusive, eram libertos, de escravos e de ex-escravos. Bom, esse movimento, Revolta dos Malês, foi organizado pelos malês, como eram conhecidos os africanos de formação muçulmana, que falavam e escreviam árabe. Esses escravos foram trazidos para o Brasil de regiões da África que haviam sido islamizadas. Então são escravos letrados, são escravos doutrinados na doutrina islâmica, né? São aí fiéis do islamismo. E o que eles reivindicam? Eles reivindicam 2 coisas inalcançáveis nesse momento. Primeiro, a abolição, né? A liberdade, né? O fim da escravidão. Não vai rolar. 1835, claro, as primeiras leis abolicionistas no Brasil, né, de fato, só acontecerão daqui a 15 anos. Então, nesse momento, não vai rolar. Até porque esse movimento, a Revolta dos Malês, ele é influenciado no movimento do Haiti, no chamado haitianismo. E isso gera uma preocupação muito grande para as autoridades brasileiras à época, né? Porque o que aconteceu no Haiti? O Haiti foi a única independência que nós tivemos em todo o continente, popular, negra e abolicionista. Então, óbvio que isso seria um risco muito grande num país como o Brasil, que tem a maioria da população negra, numa região como a Bahia, em que 90% da população é negra, né? Então, óbvio que eles não vão aceitar isso aí. Planejava libertar os escravos de Salvador e, posteriormente, de toda a Bahia. Esse é um dos portfólios. E um outro portfólio que eu não coloquei aqui eles buscavam também a liberdade religiosa. Então eles buscam a abolição, que é o que eu disse para você, inalcançável nesse momento, e buscam a liberdade religiosa. Qual é a liberdade religiosa que eles querem manifestar? O islamismo. Então esse é um movimento muçulmano no Brasil, em 1835. Então, num país que tinha religião oficial e essa religião era o catolicismo, não vai rolar, tá? Então, com gritos de morte aos brancos, vivam os nagôs, que é a origem desses escravos, espalharam pânico pela região. Uma mulher, inclusive, contou o plano da revolta para um juiz de paz de Salvador e os soldados das forças oficiais conseguiram reprimir a revolta. Na verdade, esse movimento ele só não teve um impacto maior porque ele foi, assim como a Inconfidência Mineira, ele foi abortado. Antes, propriamente, de tomar as ruas, esse movimento foi contido, até por essa delatora aí, né, anônima. Beleza? Então eles queriam morte aos brancos, eles queriam a abolição da escravatura e queriam liberdade muçulmana no Brasil.
Tá? Não deu certo, o movimento será reprimido com algumas mortes, mas a maioria dos escravos líderes serão punidos com castigos corporais. Por que não se mata como se matou, por exemplo, na Farroupilha 4.000, na Balaiada 8.000, na Cabanagem 40.000, né? Na Sabinada ali 1.800? Por que não matou aqui também? Porque é escravo, né, galera? Escravo não é pessoa, escravo é capital. Né? O senhor pagou pelo escravo. Se você matar, você perde o capital. Tá? Perfeito? Muito bem, então são 5 movimentos do período regencial, 4 separatistas e esse movimento peculiar, característico próprio da chamada Revolta dos Malês. Perfeito? E para a gente encerrar, até porque o nosso tempo bateu aqui, o que nós temos? Diante desse cenário, onde todos, deixa eu voltar lá no mapinha, todos os movimentos estão acontecendo ao mesmo tempo. Se você pegar o ano de 1838, tá? Que é um ano referência aí para nós. Se você pegar o ano de 1838, todos esses movimentos que nós estudamos estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Exceto a Revolta dos Malês. Mas a cabanagem está rolando, a balaiada está rolando, a sabinada está rolando e a farroupilha está rolando. Então isso implicava o quê? O Brasil estava em franco processo de fragmentação territorial, que são movimentos separatistas. E isso não interessa nem a liberais, nem a conservadores, a nenhuma das elites brasileiras, nem urbana, nem rural. Né? Não interessa. Uma coisa é a descentralização política, o que essa elite sempre quis. Outra coisa é a fragmentação territorial, que é o que você está vendo no mapa. Isso nem pensar. Diante dessa possibilidade, que aliás, para a gente finalizar, não é nada diferente do que aconteceu na América Espanhola. Na América Espanhola foi exatamente isso que aconteceu. Pós-independência, eles entraram em lutas internas e fragmentou completamente o continente. Então, por exemplo, o Panamá era da Colômbia, o Paraguai era da Argentina, a Bolívia e a Colômbia eram a Colômbia e a Venezuela eram um país só, a Bolívia e o Peru eram um país só. Isso foi fragmentado. Quase que no Brasil acontece a mesma coisa. E por que não aconteceu? Porque diante dessa perspectiva, o que a elite brasileira, seja ela liberal ou conservadora, faz? Antecipa a posse de Dom Pedro II. Então, o golpe da maioridade é a entronização precoce de Pedro II. Ele vai assumir com menos de 15 anos de idade. Não se esqueçam, estava previsto lá no ato adicional de que ele deveria assumir com no mínimo 18, mas não dá para esperar. O país está fragmentando. Então, para os regentes, estava impossível governar o Brasil. Revolta, crise econômica, pobreza, insatisfação. Então o plano foi feito. Qual? Antecipar a posse de Dom Pedro II. Foi nomeado imperador do Brasil com apenas 14 anos de idade, após ser declarado maior de idade, quer dizer, uma maioridade que veio aos 14, né? E aí inicia-se uma outra etapa política do país, que é o segundo reinado, né? Com Dom Pedro ainda com menos de 15 anos, e ele, né, vai conduzir o país numa outra experiência política, que é o segundo reinado no Império do Brasil, que é um período de muito mais estabilidade, né, do que o primeiro reinado e a regência. Muito mais, até porque Dom Pedro II é brasileiro, profundo, intelectual de grande porte, profundo interessado, profundo interesse por ciência, estudos, é um monarca moderno para a época, amigo de grandes cientistas muito bem relacionados no circuito europeu, e ele consegue fazer um trabalho político de estabilidade muito bem feito. Legal? Muito bem, período regencial fecha por aqui. Um abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau.